Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 28 de março e o texto diz: sim, o sim você já tem. No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a palavra diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aí o autor vai nos dizer: certamente, antes de você pedir algo, seja um aumento de salário, seja um favor de um amigo, deve ter afirmado a seguinte frase: já sei que vou receber um não. Quero fazer você olhar por um outro ângulo. O fato é que você já recebeu o sim. O não pode eventualmente vir, porque o Pai nem sempre irá nos dizer sim. Mas, na verdade, você já foi escolhido por Ele. Você já foi aceito e o sim você já recebeu. Ai, que bênção, né? Aqui mais. Não se trata de que os céus irão se abrir sobre você. Eles já estão abertos. Jesus morreu para que pudéssemos ter vida abundante. Para a perfeita compreensão de quem nós somos em Deus, é necessário jamais falar novamente de forma negativa que não tem jeito, que já recebemos o não, ou esperar por ele. Que as portas nos foram cerradas, antes encaremos tudo a outra perspectiva, a de uma fé vitoriosa, de que Deus, em Deus nós temos o sim já é nosso, amém? Porque muitas vezes ficamos preocupados com a economia, com a política, com a possibilidade de uma nova pandemia e tantas outras coisas. Por que perdemos a paz tão facilmente? E o fato é que precisamos ter cuidados. Não podemos viver irresponsavelmente. Mas isso não pode nos abalar e nos deixar paralisados de medo. A nossa fé tem que estar on fire. Uma fé vitoriosa significa que você realmente descansar em Deus, confiando piamente que você tem o sim dele quando seus planos estão alinhados com os céus. Então, não se contente com o não dado pelo mundo, se você já tem o sim de Deus exclusivamente para você. A frase do autor diz: Deus está vendo você e isso é o suficiente. O devocional é 88, a palavra-chave é perseverar e a leitura bíblica é Lucas 5. Então, que nós possamos ter a certeza de que nós já temos o sim de Deus. Se os nossos planos, os nossos projetos estão em linha com a vontade de Deus, nós já temos o sim de Deus. Nós temos o sim e o amém do nosso Deus, amém? Não tenha medo, vá com fé, porque o Senhor tem o melhor para você, o melhor para a sua família. É somente crer e confiar que o sim você já tem do nosso Deus e Pai maravilhoso. Eu vou ler um texto para vocês, que está no livro de Coríntios, e aí para a gente complementar este estudo aqui. No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, a palavra vai dizer assim, no versículo 14 em diante, né? A vitória de Cristo no ministério apostólico. Graças, porém, a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, né? Tanto que nós, que são salvos com nós e os que se perdem, né? Para com estes, cheiro de morte para a morte, e para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas, né? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Amém? Essa palavra é um pouquinho complicada, mas vamos entender ela aqui. Quando nós estamos em Cristo, nós exalamos o perfume de Cristo. Então, onde nós vamos, as pessoas percebem, as pessoas veem em nós. Fala assim, nossa, você... Às vezes a pessoa pergunta assim, nossa, você é cristão? Você é crente, né? Você tem uma aparência de uma pessoa que fala das coisas de Deus, né? Que emana, né, as coisas de Deus. Então, assim, a gente percebe. E quando a pessoa não quer servir a Deus, não quer fazer a vontade de Deus, ela não quer nem saber quem é Deus, ela exala outro perfume. Aqui tá falando, né, que a pessoa exala perfume de morte, né? Então, assim, infelizmente, é assim que funciona. Com Deus é sim, sim e não, não. E o que passar disso vem do maligno. Então, que nós possamos
fazer o querer a vontade de Deus. Eu prefiro muito mais estar em Cristo, fazer a vontade de Deus, exalar o perfume de Cristo e ter uma vida. Ter vida em abundância, do que não servir a Deus e ter cheiro de morte. Deus me livre, mas nem pensar. Antes, quando eu não conhecia Jesus, até os 29 anos, eu não conhecia o verdadeiro Jesus. Então eu tinha cheiro de morte, eu fazia as coisas do meu jeito, do meu modo, como eu queria, e só caí em coisas ruins. Só tive coisas ruins na minha vida, situações ruins, problemas, dificuldades, enfermidades, planos não concretizados, sonhos destruídos, planejamentos tudo desalinhado. Não conseguia ter uma vida abundante, uma vida abençoada. Não consegui fazer um casamento como eu queria, que era meus sonhos. Fui mãe solteira, trabalhei em vários empregos, trabalhei praticamente um trabalho escravo, vamos dizer assim. Eu trabalhava muito, ganhava pouco, muito pouco. Então assim, quando eu não tinha Jesus, a minha vida era terrível, terrível. Aí, quase no metade dos meus 29 anos, uma pessoa chegou até mim e me apresentou esse Jesus, o Jesus que morreu e ressuscitou, está vivo e mora em nós. Quando eu conheci esse Jesus, que eu fui com ela para a igreja, e eu conheci esse Jesus, eu fiquei assim maravilhada. Falei, meu Deus, existe um Deus vivo, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama, um Deus que quer o melhor para nós, mas nós temos que querer Ele também. Porque quando você não quer Ele, como é que Ele vai morar na sua vida? Como que Ele vai fazer milagres, prodígios e maravilhas na tua vida se você não quer Ele? Então, quando a gente quer estar com Deus, aceita ali a salvação de Jesus Cristo, o perdão dos pecados, que Ele vem para perdoar os nossos pecados, que a gente aceita ali de Jesus todos os bens que Ele tem para nós, nós vivemos uma vida nova, nós vivemos uma vida diferente. A minha vida foi sendo renovada. A minha mentalidade foi mudando, o meu comportamento mudou, as coisas que eu fazia antes, que eram erradas, né, mediante aos olhos de Deus, eu parei de fazer. A minha vida foi mudando, mudei de trabalho, mudei de lugar, de moradia. Deus apresentou uma pessoa para mim, graças a Deus conheci uma pessoa, me casei, tô com um casamento abençoado. Desse casamento, já tenho 20 anos de casada, já tenho um filho vai fazer 19 anos. E assim, já tenho uma vida diferente, estou trabalhando, tenho 4 frentes de trabalho, graças a Deus. Estou ali batalhando no dia a dia para me firmar nas coisas que Deus me deu. Tenho saúde, tenho bem-estar, graças a Deus. Não tenho, assim, ainda bens materiais, mas isso daí a gente vai conquistando no dia a dia. O importante é o viver com Cristo, ter uma família abençoada, ter uma família unida, e o resto a gente conquista. O resto a gente vai conquistando no dia a dia. O importante é servir a Deus, fazer a vontade de Deus e receber dele a salvação eterna, receber dele as bênçãos do nosso dia a dia. E ter uma intimidade com Deus, claro.